Romanos 3, versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto os judeus como os gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, a sua língua trata enganosamente, veneno de cobra está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho de paz. E não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, ao que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada, e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Os irmãos podem abrir em João 3,16. Pregou a desgraça, agora vem a graça de Deus, né? Que alcança o homem e traz uma esperança sobre nossa vida, oh glória. João 3,16. Todos conhecem, né? Três, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Pode se assentar em nome de Jesus. Palavra dura de Paulo, né? Deus revelando para Paulo o estado em que a humanidade estava. Toda a humanidade estava debaixo do pecado. Toda a humanidade estava perdida. Esse é o estado hoje do mundo em que nós estamos vivendo. Deus no princípio fez o homem com perfeição. Fez o homem para adorá-lo, para servi-lo, para o homem andar com Deus. E ao mesmo tempo o homem não quis ter a presença do Senhor. E foi seduzido pelos desejos, prazeres. Foi enganado pela serpente que representa o Satanás. Daí em diante veio essa maldição sobre a terra. E todos nós nascemos em pecado e vivemos em pecado. O pecado é a pior desgraça que existe na vida do homem. Tem muita gente hoje que está vivendo uma miséria na sua vida. São consequências do pecado. Tem homens que não conseguem ficar com a sua mulher, cuidar do seu casamento e regar, aguentar e suportar as dificuldades. Aí é seduzido pela Jezabel, perde o casamento, consequência do pecado. O pecado ele é doce como mel, é muito bom pecar. Quem nunca pecou sabe como é bom. Mas todos aqueles que praticam o pecado, ele é servo, escravo do pecado. É como uma algema que está sobre suas mãos e os seus pés. Ele é sempre inclinado e conduzido para o pecado. O coração dele está tomado por aquele mal. Semelhante a um homem que fuma. Ele não sabe acordar sem antes acender um cigarro, que é a chupeta do diabo, para sujar o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Aí contamina o seu corpo
e ele tem prazer por aquilo, queimando o seu dinheiro, que ele trabalha o mês inteiro e gasta 10, 15, 20 reais por dia para destruir o corpo que Deus deu para ele, perfeito. Aí daqui a pouco fica doente, ainda continua chupando a chupeta do diabo. Isso é o pecado. No passado, o pecado matou muita gente, e no presente não é diferente. As consequências são terríveis. O que é o pecado? É a transgressão contra a lei de Deus. É fazer aquilo que Deus proíbe. Deus não chamou você para ser escravo do pecado. Deus nos chamou para sermos livres. Ser cristão não é ser escravo de uma religião. Ser cristão é ser livre. É desfrutar da liberdade do céu. É viver em obediência, em temor, em reverência a Deus. O pecado não tem poder sobre a vida do cristão. Por isso que Paulo fala aqui no início: somos nós mais excelentes do que eles? De maneira nenhuma. Todos nós somos pecadores. Existem os pecadores praticantes do pecado, existem os pecadores arrependidos do pecado. Eu não quero isso para a minha vida, porque ele anda em espírito, ele anda em comunhão, ele tem intimidade, ele tem conhecimento, e ele valoriza o que Deus deu para ele. Mas Paulo, ele adverte a igreja falando que não há nenhum justo sequer. O planeta Terra hoje, Deus tenha misericórdia se não fosse a igreja do Senhor. Se hoje está em guerra, o mundo estava de cabeça para baixo, que tem uma igreja na terra ainda que ora. O mundo está do jeito que está hoje nesse tempo de guerra, consequências do pecado, ganância, avareza, ambição. Isso é o quê? É homem transgressor da lei de Deus. Homem avarento, presunçoso, soberbo, amante de si mesmo, se considera um Deus. É um pobre, cego e nu e miserável. Ele é um caco de barro. Isso que é o homem. A Bíblia fala: quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o homem para que o visites? O homem é uma joia preciosa quando ele entende e compreende que só há um Deus que tem glória, que é forte e poderoso. Porque todos nós somos como um caco de barro, nós somos o esterco, nós somos o nada. Deus reduz o homem a nada. O Senhor, ele estende o céu como uma cortina e desenrola o céu como uma tenda para nele habitar. Deus olha do céu e vê os moradores como um gafanhoto. De tão insignificante que é o homem para querer ser alguma coisa diante de Deus. Estamos falando dos homens soberbos, dos homens vaidosos, dos homens que estão no poder, pensando que aquilo ali é poder. Não é poder, poder é poder de Deus. Ele que tem o poder. O homem não tem vida em si. O homem não vive por si próprio. Se ele vê, não é mérito dele ver, porque é Deus que dá os olhos para ele ver. Se ele ouve, a audição é Deus que dá. A Bíblia fala que Deus dá o Espírito, nele vive, existe e se move. É Deus que vive dentro. Todo ser humano tem vida de Deus dentro dele. Nenhum homem consegue morrer para si mesmo ou viver para si mesmo. O céu a Deus pertence. A terra também foi Deus que criou. Nu você veio, nu você volta. Nada você trouxe, nada você leva. Falar em pecado fala sobre a insignificância do homem. Quando se fala de homem, se fala também de mulher. Nós somos pequenininhos demais para queremos sermos alguma coisa diante de Deus. A gente vê marido soberbo com as mulheres, vai lá para a Ucrânia lá defender lá os caras, você não é valente? Homem que bate mulher, isso não é de Deus, isso é do diabo. Porque os que são de Deus têm o seu coração quebrantado. Os que são de Deus são humildes, aguenta, suporta. Então Deus revelou para Paulo que a humanidade estava vivendo um tempo muito difícil. A Bíblia, ela é mais moderna que o jornal que vai sair amanhã de manhã.
E aqui ele fala que todos aqueles que vivem na prática do pecado, eles têm uma recompensa. E a recompensa de todos eles é a morte. A morte eterna. Quando se fala em morte eterna, é tormento eterno. Para sempre você será atormentado num lago de fogo e enxofre. Não adianta querer se justificar ou se explicar diante de Deus. Porque enquanto está na terra, tem uma igreja que está falando do seu amor, que está pregando o seu evangelho, que está falando que você tem valor e que Jesus quer te salvar. Mas enquanto o seu coração estiver duro e você não quiser ter compromisso com Deus, o seu caminho é o inferno. Existe na terra aqueles que estão mortos para Deus, está vivo para o mundo. Falar que é de Deus não quer dizer que você é de Deus. As suas atitudes, o seu dia a dia, a sua vida, ela será testificada se você é ou não. Vir na igreja todos os dias não quer dizer que eu sou uma pessoa de Deus. Mas ser uma pessoa comprometida com a lei e os mandamentos, o seu testemunho, a sua vida exemplar, isso vai testificar quem você é. Você fugir das propostas do mundo, das tentações, que são muitas as propostas para te derrubar, para querer tirar a luz, a vida de Deus que está em você. E Paulo ele fala que esse povo está morto para Deus e vivo para o mundo. Nós estamos hoje no mundo de morto-vivo. E existe o vivo para Deus e morto para o mundo, que é a igreja do Senhor. Aparentemente o mundo não vê vida em você, mas tem vida de Deus em você. Essa vida que te move a viver, essa vida seguindo os exemplos de Jesus, é uma vida que o mundo não pode dar. Em Deus nós temos uma plenitude, nós temos uma paz, nós temos algo que nos preenche, que nos completa. Não é bebida, não é cigarro, não é maconha, não é cocaína, não é mulher, não é dinheiro, não é casa, não é carro, não é força, não é poder que vai te completar. É algo inexplicável. Essa é a razão da existência, a nossa esperança de estarmos aqui hoje, que é a vida de Deus para a igreja. E esse povo que vive em busca desses prazeres, na vaidade da vida, em busca de felicidade. No final de semana, as pessoas não vê a hora de chegar um final de semana para ir para um churrasco. Nada contra, eu também gosto de churrasco. Mas o churrasco é encher a cara de bebida. O churrasco é trair as mulheradas. O churrasco é pessoas que não estão nem aí para Deus. Pessoas que não querem se comprometer. Pensa que isso é vida. Não é vida. Quem nunca viveu essa vida? Acredito que toda a igreja já viveu essa vida. E hoje nós levamos como experiência para o mundo que há uma vida muito melhor do que essa. Que é a vida de Deus para a igreja. A qualquer momento o rei pode nos chamar. Como que estão os seus vestidos? Como que está a sua vida? Você tem se reconciliado? Você tem se dedicado a Deus? Tem tempo para tudo nessa vida. Tem tempo de trabalhar. Tem tempo de passear. Tem tempo de você ficar em casa. Tem pessoas que têm tempo para tudo, não tem tempo para Deus. E eu louvo a Deus pela sua vida, que hoje você está aqui. E nós vemos que toda a humanidade estava condenado ao inferno. É uma palavra dura, né? Você chegar para uma pessoa e falar para ela: olha, esse caminho que você está vivendo está te levando ao inferno. Você está acabando com a sua vida. Olha para você mesmo.
a situação e o estado em que você se encontra, como que você está diante de Deus, o teu Criador que te fez. Se hoje Deus te chamar, porque hoje Deus coloca para você vida ou morte, ou Deus ou Satanás. Irmão, eu quero Deus, mas só que por enquanto eu vou curtir. Então tá bom, você está escolhendo o diabo, as suas palavras é da boca para fora. Deus não está nas suas escolhas, as suas atitudes não condiz com nada de Deus. E como toda a humanidade estava se perdendo, Deus falou: eu preciso salvar a humanidade, trazer uma esperança. É isso que o mundo precisa. O mundo precisa de uma igreja viva, de uma igreja que leva Jesus para o mundo. É a única esperança nessa terra. Eu vejo que nesses dias Deus tem pressa com uma igreja para levar o evangelho. A guerra está um pouco longe, mas parece que está se alastrando. É bíblico, porque o homem está no poder. A Bíblia fala que quando o perverso domina, a humanidade geme. Todo mundo está sofrendo. É uma má influência maligna. A violência tem aumentado no mundo inteiro por causa da guerra. Aumentou os assaltos, aumentou a criminalidade, os homicídios. Porque está todo mundo centrado naquelas violências. É um instinto maligno, é um espírito que está tomando conta da humanidade. O amor se esfriou, perdeu o amor pelo próximo. E Deus enviou Jesus Cristo para salvar a humanidade, para quebrar as algemas do pecado, para nos livrar da escravidão do inferno, para tirar os desejos malignos, as vontades, os prazeres da carne, para tirar a vaidade do nosso coração. Jesus Cristo, o libertador, o Salvador, só Ele pode te salvar. A Bíblia fala que se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente você será livre. Eu fui escravo do diabo durante 12 anos. Já roubei, já dei tiro, já fui preso. Fumei maconha, crack, tiner, cola, quase morri. Desde quando Deus me levantou, nunca mais eu fui o mesmo. Já passei por vales, deserto, prova, cova, dificuldade, mas em tudo eu vi a mão de Deus me segurando. O Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que não conheceu o pecado, se fez pecado por cada um de nós, para nos libertar das algemas do inferno, para quebrar os agrilhões de Satanás e falar: diabo, aqui nunca mais você vai tocar. O meu sangue foi derramado na cruz para salvar. O Senhor, Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Deus quer os traficantes, as prostitutas, os ladrões, os homossexuais, as lésbicas, porque vai ser uma tocha usada na mão de Deus. Porque aquele espírito de Satanás que está dentro dele vai ser arrancado com um braço forte. Aí vai entrar o Todo-Poderoso naquela vida. Aí vai causar um estrago no inferno. Nunca mais ele vai usar droga. Nunca mais ele vai usar arma. Nunca mais ele vai ficar em presídio. Ele vai levar o evangelho e vai ganhar muitas almas para Cristo. Para isso que Cristo veio, para salvar a igreja, para nos salvar os perdidos, os cativos. Aqui nessa rua, nós precisamos bater nessas portas aqui do lado. Quantos vizinhos nossos aqui faz tempo que não ouvem nós falar de Jesus? Nessa rua, à esquerda,
à direita, na frente, por trás. Quantos aqui não ouvem a gente lá falar de Jesus? Deus tem pressa que a igreja vai para a rua. Eu sinto saudade de ir para a rua com a igreja fazer evangelismo. Eu amo isso porque eu fui trazido para a igreja por intermédio de pessoas que pregavam para mim. Eu vim para essa igreja quando tinha pessoas ali na porta fazendo evangelismo. Aqui tem muita gente perdida aqui, ó, muitos casamentos acabando aqui nesse bairro. Nós saímos para a igreja e repreender o espírito maldito que tem destruído um monte de famílias aqui, ó. Tem colocado filho contra pai, pai contra filho, casamento se destruindo. E brigas o tempo inteiro dentro dos lares. Mas Jesus chegou na igreja. E Jesus chegou na terra como um Deus, mas não fez usurpação ser igual a Deus. Ele veio ficou aqui como um homem. Foi humilhado, foi pisado, foi cuspido, foi espremido. Ele sendo Deus. Tudo isso para levar os seus pecados. Imagina os pecados de todos que aqui está sobre Jesus ali na cruz. Como se tivesse um imã aqui e Jesus falava: eu quero o pecado de todos os vocês sobre a vida de Cristo. Aí pegava, batia um prego na mão, um prego na outra mão, um prego nos pés. Foi por você, por amor à tua alma. Aleluia. E o sangue descendo. Nem vivo nós éramos. Jesus estava lá. Eu creio que um dia esse evangelho vai alcançar cada um deles. Em tempo e fora de tempo eles serão alcançados. Porque o meu sacrifício, tudo que eu fiz pela humanidade não foi em vão. E muitos creram na minha pregação. Mas como eles vão invocar em quem não creram? E como vai crer em quem não ouviram? E como vai ouvir se não há quem pregue? Mas Jesus levantou alguns no passado e foram trazendo o evangelho. Eles morreram e Deus ia levantando mais. Matavam e Deus levantava. Matava 10, o Senhor levantava 100. Matava 100, o Senhor levantava 1000. Sangue sendo derramado para o evangelho chegar a nós. E nos alcançou, nos agraciou. E hoje nós temos essa liberdade. Não é mérito do homem, isso é graça de Deus sobre nossa vida. E aqui nós vemos que em Mateus 4 começou os primeiros discípulos de Jesus. Jesus chamou Pedro e André. Foram os primeiros discípulos. Em Mateus capítulo 4. Quando chegou em Mateus 10, já tinha 12 discípulos. Então, a igreja, ela não tem um regresso. A igreja, ela tem um progresso. Eu fico triste quando eu congrego aqui e vejo a igreja, os membros se afastando da igreja. Porque eu sou uma pessoa envolvida na obra. Eu fico triste quando eu vejo o irmão se desviando e se afastando da igreja. Porque na Bíblia a gente não vê igreja vazia. Vê igreja no evangelho crescendo, se multiplicando, aumentando. Enche a igreja. Pode lotar, nós coloca telão. Nós alugamos de um lado, do outro. Daqui a pouco é uma sede aqui no Parque 2. Porque a igreja ela tem que crescer. Essa igreja aqui vai ficar pequeno. Chegou um pastor feliz, alegre para trabalhar. Já falou que tem um caminhão para nós gritar aqui na rua. Fazer evangelismo. Não vai ter, você vai ter que chegar mais cedo na igreja. Porque os frutos vai ter. É evangelho. É poder. A igreja, se na igreja os membros estão saindo, o pastor tem que se examinar. Porque nem todo pastor que está na igreja tem o chamado para pastorear, cuidar, aconselhar das almas. Tem pastor que está na igreja, eu falo isso com autoridade de Deus. Tem pastor que está na igreja, mas não tem sabedoria do céu para cuidar do rebanho e abraçar a igreja. O cajado é para trazer as ovelhas para perto. Não é para colocar a ovelha para correr, não. A gente tem que usar o cajado, traz a ovelha.
O irmão é problemático, vamos cuidar do irmão. Porque é tão difícil, igreja, nós trazer uma pessoa para cá. E por que nós vai tirar o daqui para fora? Aqui é o lugar do pecador. Porque aqui Deus fala, Deus ensina. A Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Então a igreja, ela tem que crescer na graça, no conhecimento, na verdade. A palavra da verdade, por mais dura que ela seja, isso pode ser amargo, mas na verdade é para sarar, é para curar. Porque a palavra, quanto mais dura ela for, mais encorajado, mais forte você fica. Eu gosto de palavras duras porque isso me ensina a ser cristão. Palavras que me confrontam, que bate de frente com o meu ego, que me faz jejuar, que me faz orar, que me faz ter mais tempo e intimidade para com Deus. Não é só aplaudir e elogiar. Prega com dureza, mas abraça a ovelha. Então nós vimos que a igreja, ela estava crescendo. Se em 4 capítulos depois já tinha 12 discípulos, imagine. Essa é a obra da igreja na terra. É crescer. Crescer mais e mais. E nós trazemos os irmãos. Daqui a pouco o pastor vai ter que falar com o supervisor: olha, eu preciso alugar mais um espaço do lado. Porque a igreja está pequena, tem irmão que já está ficando de pé. Esse é o evangelho que dá fruto. É impossível se falar do evangelho e a igreja não crescer. É impossível. Eu louvo a Deus por essa palavra que Deus me deu, porque o Senhor, Ele contou uma parábola sobre a grande ceia de um rei que preparou um casamento, uma festa para um filho seu, e chamou todos os convidados. Aí na hora que chamou, olha, chama os convidados, já a festa já está tudo pronto. Daqui a pouco um falou: olha, eu comprei uma casa, vou ter que ir lá visitar. Falou: então chama o outro. O outro falou: olha, eu me casei, vou ter que fazer uma festa. Chama o outro, outro falou: olha, eu estou ocupado. O Senhor fala: olha, então vai lá na rua e pega os mendigos lá, pega aqueles que estão caídos lá. Eu quero que você traga o povo para a festa. Eu não quero ver a minha casa vazia. Eu quero que vocês saiam lá para fora e fale que eu sou o rei, que tem um salvador ali. É isso que o mundo precisa, igreja. A gente vê, igreja, tanta gente sofrendo. Por muitas vezes a igreja está calada. O que mais preocupa nesses dias não é o grito dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem ética. O que mais preocupa é o silêncio dos bons da igreja, que está calada, que está em silêncio, como se estivesse tudo normal. Não tem nada normal, igreja. A humanidade continua gemendo. Nós temos o Consolador, por isso que nós estamos em paz, vivemos tranquilo no planeta Terra, porque nós temos um Redentor, um protetor que nos guarda e nos protege. Mas aqueles que não têm Deus estão vivendo desesperado. As pessoas estão aflitas, já não tem mais paciência para com o próximo. A qualquer coisa estão a ponto de explodir. Então quando se fala de Jesus, se fala de esperança. Porque bom é termos esperança e aguardarmos a salvação que vem de Deus em silêncio.